E aí, como é que você tá? Acordou bem? Ou às vezes tá vendo de tarde ou de noite, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ler Gálatas 2 hoje? Eu já tenho até aqui aberto. Você viu pelo título aí, então você já tem aberto também. Abre aí, que é meu marcador. Gálatas, capítulo 2. Vamos ler ele completo. Ler, falar, estudar. Deixa aí no comentário aquilo que você pegou, algo que eu às vezes não falei, mas que você tirou, extraiu desse texto. Então vamos lá, Gálatas 2, versículo 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Esse primeiro versículo aqui me chama muita atenção. Esse versículo serviu para me curar de algo que eu pensava, algo errado a respeito do chamado que Deus tem para mim. Eu vou ler aqui até com um pouco mais contexto. Eu vou voltar antes do capítulo 2 para a gente ver se consegue ter mais um pouco de contexto. No 22 do capítulo 1. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Paulo falando. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Por que eu falei que isso aqui foi uma cura para mim, esse versículo? Porque eu costumava ver pessoas, pregando, pessoas em um grande evento, falando de Deus, falando poderosamente, falando um montão de coisas, sabe? E tudo isso fazia com que o quê? Eu que nunca nem tinha falado, numa oportunidade da igreja direito, ficava assim, e aí, o que eu vou fazer para conseguir isso aí? Porque, tipo assim, na minha cabeça eu tinha que ir direto para aquilo. Como que eu vou montar um evento? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Como que eu vou chamar pessoas para assistirem isso? Como que eu vou atrair? Sabe? Não pensava a fundo realmente para fazer, mas eu ficava matutando comigo mesmo. Como é que eu faço? Porque eu tenho que fazer isso. E aí o que Paulo diz? Paulo, poderoso no Senhor. O bicho era brabo pra caramba. Nossa Senhora, em 3 dias de um encontro com Jesus, ele fechou os olhos pro mundo, mas ele via o Senhor. Doideira, né? Se cegou para o mundo para ver a Deus. Assim Jesus fez com ele, né? E em 3 dias ele fez coisas que... viu coisas que às vezes discípulo que andou com Jesus lá, algum dos 12 apóstolos, que andou com ele durante 3 anos, não viu. E Paulo viu. A Paulo foi concedido por causa da entrega, busca e integridade na palavra, fidelidade, né? E vamos lá. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Por que isso aqui me desbloqueou? Porque Paulo, para subir novamente a Jerusalém, olha o que diz aqui. Ele levou 14 anos. Quando eu li esse versículo aqui, eu estava vendo um vídeo no YouTube sobre a história de Paulo. E lá conta um pouco sobre o contexto disso aqui. Paulo, ele desceu de Jerusalém, ele meio que não apareceu mais assim com grande expressão durante esses 14 anos. E sabe o que ele ficou fazendo? Ficou buscando ao Senhor. Ficou se preparando. E o Senhor preparando, né? Meio que é como se fosse ele tivesse entrado num quarto, ficasse lá estudando, se preparando,
Vou colocar no exemplo que talvez você tenha aí. Para uma prova, para um vestibular, alguma coisa. Paulo ficou lá, ó, marretando no que tinha que ser aprendido, no que tinha que ser experimentado, enfim. Ele treinou durante esses 14 anos. E só aí, olha só o que a palavra diz. Só aí, depois de muito treino, 14 anos, velho. 14. E eu querendo fazer um negócio daqui 3 meses. Não, Pedro, você tem que se preparar ainda, né? Eu sei que, olha o que a palavra continua nos dizendo. No versículo 2. E subir por uma revelação. Então, quando você estiver preparado, Deus vai te chamar. Coloca seu coração preparado. Não é muito bem assim. Na minha opinião, não é aquela coisa de é no tempo de Deus. Deus ele tem um tempo. Porém, se você não muda o seu coração, se você é como o povo lá, os hebreus no deserto, que não mudaram o seu coração, não transformaram a sua mente, não mudaram a direção daquilo que eles pensavam antes de ser escravo, eles vão ficar escravos e não vão sair do deserto nunca. É no tempo de Deus. O tempo de Deus é o seguinte: se o seu coração estiver preparado, se você entender o porquê você está ali e você conseguir transcender e passar aquela fase, beleza, você vai receber a terra prometida. Não vai ter que ficar 40 anos no deserto. Mas às vezes você precisa só de 14 dias e pronto. Vai direto sem cair, sem ficar indo para trás, sem ficar dando volta, sem ficar reclamando. Só vai, chega no objetivo e vai para a próxima fase. E subir para uma revelação. Ele diz: expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido. Não sei o que significa essa palavra, mas deve ser intrometido, né? E secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Mas aqui tá errado, hein, velho? Essa tradução aqui tá errada. Para nos porem em servidão. Tá com acento errado aqui. Mas desculpa aí, eu vou ler de novo aqui. No versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido. Que no caso eu acho que é intrometido. E secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Cristo ele veio e pela graça ele nos libertou. Nos libertou do fardo de escravidão do pecado. E a graça fez com que a gente não precisasse ter que cumprir a lei, porque cumprir a lei significa o quê? Que você tem que cumprir partes dela, o que você consegue, ou na frente dos outros e na sua intimidade não cumprir tudo, né? Não, a lei você tem que cumprir tudo. E veio aquele que cumpriu toda a lei. Só um conseguiu, mas ninguém, homem algum, conseguiu cumprir a lei de Moisés. A lei do Senhor, que é do Senhor, na verdade, né? Que foi dada a Moisés para nos revelar. Não dá para cumprir aquilo. Porém, veio aquilo que é perfeito, a cumpriu. E sabe o que ele fez com a lei? Pensa assim, a lei está toda aqui escrita. Esse que cumpriu toda a lei, ele fez isso aqui, ó. Fechou o livro da lei. E ele mesmo, que é a lei, que criou a lei, que é dono e que está acima da lei, falou assim: não, vocês não precisam mais. Está aqui aquele que é maior do que a lei. E nos deu a graça para que
Mas a graça não é só tá de boa. Já era, não precisa fazer nada não. Tem coisa também, viu? Fique esperto. Senão você tá lascado. Vai nessa, vai nessa. Vou nem te falar nada, vai procurar, vai buscar. Saber. Vai nessa de ficar aí na folga pra você ver o que vai acontecer com você. E o que os amigos aqui de Paulo, o que eles queriam? Aqui, ó, vou ler de novo o versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos. Ei, falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. A liberdade da graça, né? Não, vocês têm que voltar aqui para a lei. Não, já vê aquela que é maior que a lei. Precisa mais não. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Vamos seguir até o fim, firmeza nessa batalha de não pregar doutrina, mas pregar a liberdade. Não se prender a coisas de homens, mas se libertar para as coisas de Deus. 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Vamos ler de novo aqui. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que pareciam ser alguma coisa. Esses digo, que pareciam ser alguma coisa. Nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. O que nós podemos ver aqui é que a cada um de nós é confiado uma obra, né? A Pedro era confiada, claro, a obra, ela tá, Jesus está aqui e aí tem raízes para cada lugar. Eu tenho uma raiz da obra, eu falo de uma forma, a minha linguagem é de uma maneira, eu consigo me comunicar com certo tipo de pessoas, em certas idades, para certos momentos, enfim. Às vezes tem alguém que é grande na fé, que, né, é forte em Deus, porém essa pessoa, como Pedro, apóstolo Pedro, meu xará. Pedro, a ele foi confiado o quê? Dele pregar o evangelho para os circuncidados. Isso quer dizer o quê? Para aqueles que são judeus, que seguiam a lei. Foi para isso que tudo isso aqui aponta que foi para isso que Jesus o chamou, para essa obra, para esse lugar, para esse momento, para aquela direção, para aquele povo, para aquela época, para aquele momento. Mas Pedro, vendo que foi confiado a Paulo esse negócio de incircuncisão, de pregar aos incircuncidados e que eles não precisariam se circuncidar, aí que Pedro... Oh, meu xará, não é assim não. O que Pedro quis fazer? Pedro foi como um espinho na carne de Paulo. Ficou incomodando Paulo. Não, você está errado, não é assim não. Mas e aí?
Paulo vai ouvir a Pedro ou vai fazer o que Jesus o chamou para fazer? A gente tem que entender que apesar de às vezes a obra que o outro está praticando, as coisas que o outro está falando serem diferentes da que Deus colocou no nosso coração, a gente tem que compreender, orar, falar com Jesus. É isso mesmo? É, uai. Você nem perguntou, você não tinha perguntado, aí você fica nessa daí de ele está errado, ele está fazendo errado, a obra é essa daqui que eu estou fazendo, dessa forma aqui, tem que circuncidar. Já Paulo, Jesus revelou que não precisa circuncidar. Não precisa. Faz dessa forma aqui, ó, é o evangelho, o meu sacrifício na cruz serviu para isso. Aí vocês fazem isso e não precisa fazer aquilo. Aí vocês vai por aqui, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Aí vocês caminham no meu caminho, enfim, né? Falou outra coisa. Porém, Pedro aqui, ele representou o papel do religioso, que não, é desse jeito, papapá, enfim. Você vê outras características, Pedro, ele, né, tipo, Jesus foi curar o cego. Aí, o que aconteceu? Cuspiu no chão, fez um barrinho lá com uma laminha, passou nos olhos do cego e curou. Aí que Pedro, pessoas como Pedro, eles pensam, então para curar cego tem que ser desse jeito aqui. Tem que ser assim. Cuspir no chão, vou anotar aqui, cospe no chão, faz um barrinho ali, passa no olho do cego que vai curar. Mas não é assim. A graça, a fé da pessoa, todo o contexto faz com que cada experiência, cada milagre, cada ato desse seja diferente. Não é sobre rituais ou cerimônias que você pode fazer, que você tem que fazer para que algo dê certo. Não. A graça e a total criatividade do nosso Deus, alinhado com a fé que a pessoa tem, com o contexto, com o que ela entende, com o que ela discerne, com o que ela sabe, faz com que tudo isso seja diferente e seja não como um método, mas algo novo, mas algo que seja, que fale com aquela pessoa, sabe? Eu vou continuar lendo aqui, porque senão a gente não vai sair não vai sair nem da metade desse capítulo. Vou ler a partir do 8 aqui, ó. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado em ser enviado. Apóstolo significa enviado. Então, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para enviá-lo aos dar incircuncisão, ou aos dar circuncisão, esse também que é Jesus, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Pedro está querendo repreender, né? Calma, moço. Versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirado e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. O celular começou a piscar de novo. Continuando lendo aqui, versículo 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé
se deixou levar pela sua dissimulação. O que a gente está vendo aqui? Divisão. Uma divisão ruim que, como eu tinha falado, coisas, obras direcionadas para pessoas diferentes, para, digamos que, tribos diferentes. Respeita o outro, não sei, ela é só de uma tribo que você não faz parte. Não quer dizer que ela é mal, não. Que ela é ruim ou algo assim. Esse celular que eu estou usando aqui, ele tem um problema na tela. E ele fica piscando, a tela fica verde e às vezes fica meio chato. Por isso que eu fico mexendo aí. Continuando aqui, aí tá piscando, tá vendo? Versículo 13. Não, 14. Mas quando vi que não andavam bem caramba, esse negócio aqui é chato. Continuando, desculpa aí. Vou ler do 12, que é para dar contexto de novo, tá? Acompanhe aí. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles. Então Pedro estava lá comendo com os gentios, com a gente, né, que não é judeu, que é os pecadores aqui, né? Estava lá comendo com eles, mas chegando os outros, né, que eram judeus, Pedro foi se apartando, né, saindo de perto deles e foi para lá ficar com os judeus, com o grupinho deles. Aqui, ó, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então, o que ele temeu aqui? Ele temeu que os que são também judeus, né, circuncidados, eles ficassem falando, como é que você está se ajuntando aí com os que são incircuncidados? Você vai ficar impuro, que nem eles é impuro. Entendeu? E temendo isso, né, pensando nas coisas que o homem pensa, temendo o jugo do homem, né, das pessoas, o que ele fez? Não, vou me afastar. Assim também como ele julgava aqueles que assim o faziam, né? 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Aí, tá vendo? Povo de Deus chamado pelo Senhor, mas homens pecadores e errantes. Isso aqui tá certo? Não tá certo. Olha todo o contexto disso aqui. Você acha que só porque você é judeu você pode... você acha que o outro não merece alguma coisa? Bom, é o que eles estavam falando aqui, né? Não tô falando que às vezes você que é judeu aí fala isso ou entende dessa forma, mas é o que eles estavam dizendo aqui, né? Aí versículo 14, dando a entender. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Eu não preciso falar nada, né? Vou continuar lendo aqui no 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne se será justificada. Não tem como. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo... Vou ler de novo aqui no 17. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei,
para viver para Deus. Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça promovem da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Ó insensatos, Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Aqui eu já estou lendo o 3, né? Mas o 3 vai ficar por outro dia. Vou voltar aqui só um pouquinho para a gente falar um pouquinho mais. No 15 aqui, ó. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, aquilo que eu tinha falado lá atrás, né? Mas pela fé em Jesus Cristo. Bom, então vamos lá. Se a gente é justificado não pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo, como que os judeus, os profetas lá atrás, né, que a gente lia no Velho Testamento, como que eles eram salvos, sendo que Jesus ainda não tinha vindo e feito o sacrifício? O sacrifício, ele tá... A gente está preso a ele por causa do tempo, em questão de que a gente vive debaixo do tempo. O tempo está acima de nós. Então, naquele momento ali, mesmo que Jesus ele ainda não tivesse vindo aqui fazer o sacrifício no Cronos, no Kairos, que é transcendendo o tempo, ou seja, no tempo de Deus, que para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa, ele já tinha vindo e ele já tinha feito o sacrifício, entendeu? E como que eles eram salvos? Eles eram salvos crendo que o Salvador viria e iria salvar dos pecados. Então, como que a gente é justificado dos pecados? Nós aqui, eu e você, crendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que ele é Filho de Deus e ele veio para nos redimir dos pecados, certo? Beleza. Como que os judeus antigamente, no Velho Testamento, eles eram salvos crendo no mesmo Jesus, mesmo não sabendo, mesmo não conhecendo, mas crendo que ele viria e que ele seria usado de sacrifício. E crendo nele, eles seriam salvos, enfim, entendeu? É isso aí. Mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, ou seja, aqueles que são judeus por natureza também têm que crer, também creram que Jesus Cristo veio para isso. E não pelas obras da lei, pela lei não dá. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, não tem como ser justificado pelas obras da lei, porque a gente não consegue cumprir a lei. Lembra, você tem que cumprir toda a lei. Cumprir toda a lei. Vai ler lá a lei, vê se você consegue cumprir aquilo. Não dá. Mas Jesus, ele conseguiu, ele fechou o livro da lei. Pois, no 17, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Leia também. O 17. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Nós também somos pecadores. Nós mesmos também somos achados pecadores.
É porventura Cristo ministro do pecado, dono do pecado? De maneira alguma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Ou seja, se Cristo vier e Ele for dono do pecado, Ele trazer de volta o pecado para nós, Ele está sendo transgressor daquilo mesmo que Ele edificou. O que Ele edificou? O sacrifício na cruz, para que a gente não mais vivesse em pecado, mas fosse justificado pelo sacrifício. Então o 18 diz, porque se tornam a edificar aquilo que destruir, se eu torno a trazer o pecado para vocês, Cristo falando, se eu torno a trazer o pecado para vocês, o jugo de escravidão do pecado para vocês, constituo-me a mim mesmo transgressor, Cristo falando. Porque eu edifiquei essa obra para salvá-los. 19. Porque eu pela lei estou morto para a lei. Aqui é Paulo dizendo. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Há um momento, uma janela de graça que faz com que a gente possa conhecer a Deus. A graça nos ajuda, a graça nos leva a lugares onde a gente não conseguiria ir sozinho. Não é pela lei ou pelo que a gente pode fazer, não é por obras, é pela graça. Porque eu pela lei estou morto para a lei, estou morto para o antigo eu, estou morto para aquilo que eu não consigo fazer, estou morto para a minha própria capacidade. Mas para viver para Deus, ou seja, pela graça, não comigo, só eu e por mim mesmo, mas para Deus, com Deus, sobre o empurrão de Deus, sobre o favor de Deus, sobre o caminho que Deus dá para você. 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Último versículo. Não aniquilo a graça de Deus. A graça é quem vai nos levar para perto do Senhor. A graça é Ele mesmo agindo e não nos deixando a própria sorte pela nossa própria obra. A graça, ela é Deus cuidando de tudo. É Deus fazendo com que a gente vá além da nossa capacidade, que a gente fale além da nossa capacidade, ande, caminhe e chegue mais longe além da nossa capacidade. Pense além da nossa capacidade, tenha sabedoria além da nossa capacidade, porque não é a nossa capacidade, mas a capacidade de Deus que está conosco agora. Não aniquilo a graça de Deus de forma alguma, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou seja, morreu à toa, sem razão. Vamos ler de novo. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, ou seja, a justiça de Deus, ela não provém da lei. Essa nova aliança, pelo menos nessa nova aliança, a justiça ela não provém da lei. Mas a justiça ela provém da graça do Senhor. Vou ler de novo aqui que eu estou encabulado. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, ou seja, há um novo testamento. Um sangue derramado criou uma nova aliança. Uma aliança que Cristo fez com você, para que você fosse a noiva dele. Se casasse com ele, simbolicamente, digamos assim. Porque se a justiça provém da lei, ela não provém da lei. Porque da lei a gente não consegue ser justificado por ela, para que pelas obras
pudéssemos não ser condenados para o inferno, para um jugo de dor, sofrimento, escravidão, enfim. Mas Cristo veio. Segue-se que Cristo morreu debalde. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Se a justiça vem da lei, então Jesus morreu à toa mesmo. Mas eu sei que não, ela não provém da lei. A justiça provém da maravilhosa, gloriosa, bondosa, misericordiosa e tudo que há de bom graça de Deus. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Mais um dia, mais um versículo lido. E eu quero aqui aproveitar e fazer uma coisa aqui. Eu nem conheço muito esse louvor, mas descobri um louvor ontem muito bom, gostei. Eu quero cantar, louvar aqui com você, tá? Então, eu não sei muito ainda o louvor, eu vou colocar a letra aqui embaixo para que você cante juntamente comigo, tá? E, bom, vamos lá, Vamos louvar o Senhor depois desse momento que a gente teve aqui. Vamos louvar, vamos orar, vamos aproveitar. É bom demais ter o Senhor. O nome da música, eu vou deixar embaixo o link, é Seja Cristo, do Eduardo Mano. Não é muito famosa não, mas eu gostei muito, de verdade. Cortou sem querer o vídeo. Seja Cristo o fundamento, pedra angular, Ele não envergonha ao que nele confia. O cuidado da mente e do coração, com sua paz Ele o guardará. Com sua paz Ele o guardará. Canta aí, moço. Seja Cristo o sustento para as privações. Ele é suficiente e ouve as orações. Sabe o que precisamos, sem que nos ouça a voz. Veste os lírios e cuida de nós. Veste os lírios e cuida de nós. Seja Cristo o alento para os dias maus. Ele está ao nosso lado como amigo leal. Seu cuidado é eterno, sua presença é real. Está conosco em meio ao temporal. Está conosco em meio ao temporal. Seja Cristo a alegria e a razão do viver. Seja Ele a esperança, glória do nosso ser. O motivo do canto e de todo louvor. Para sempre Ele é o nosso Senhor. Para sempre Ele é o nosso Senhor. Para sempre Ele é o nosso Senhor. Eu gosto muito desse louvor.
Eu acabei que eu descobri ele ontem à noite, aqui rodando no YouTube. E, bom, ele... Não sei a letra dele direitinho ainda não, mas vamos louvar o Senhor. Eu senti muita vontade de louvar a Deus, de adorar a Deus. Então vem comigo, anda comigo. Todo louvor que eu colocar aqui, eu vou deixar a letra embaixo para que você possa também adorar, louvar, cantar o Senhor. Mesmo que você não saiba a letra, pega o ritmozinho, vai cantando aí. É muito bom. Eu vou cantar esse aqui, ó. Esse que eu sei a letra. Vamos lá. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho. Põe a mão no seu coração. Vamos louvar, fecha os olhos e vai. De mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Isso é o nosso Deus. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, oh papai, eu tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Que eu não tenho nada sem o teu amor.
Nada mais importa, só o teu amor. Me encontrou, sarou minhas feridas e me trouxe de volta pra casa, de volta pros seus braços de amor. Eu só tenho você, Espírito Santo. Eu só tenho você. Meu coração não fica muito bonito, né? Eu só tenho você. Tudo por você. Vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Oh, papai, eu tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Eu encerro esse vídeo hoje te dizendo: por mais que as outras pessoas te desprezem, por mais que elas te tratem mal, por mais que às vezes você não veja simpatia no rosto delas, por mais que elas não façam nada por você, por mais que por todo o amor que você dê a elas, elas te rejeitem, saiba que com Jesus é diferente. Eu já sofri com isso também. Mas com Jesus, o que Ele faz na nossa vida é nos amar. Mesmo quando a gente não o ama, Ele já sofreu e já nos amou antes mesmo de a gente pensar em conhecê-lo. Jesus, Ele se sacrificou e Jesus, Ele é muito bom. Jesus, Ele, de verdade, Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Ele vai estar contigo o tempo todo, te auxiliando e te dando consolo. Ele vai ser zeloso pela sua vida. Ele, diferente de nós humanos, Ele vai nos guardar de todo o mal, de tudo quanto é ansiedade, tristeza. Jesus, Ele é muito gente boa. Ele podia ficar lá no céu aproveitando do melhor que Ele tem lá, todas as maravilhas que Ele criou lá, né? Mas Ele é tão bom que Ele preferia até sofrer para que a gente pudesse usufruir do que Ele usufrui. E foi justamente isso que Ele fez. Ele veio em terra, sofreu, tudo isso teve um motivo, teve um significado por trás aí, que você vai ir aprendendo com o tempo. Agora não é hora. E Ele fez isso, se sacrificou, sofreu, foi humilhado, Ele foi dilacerado, em chicotadas, em castigo, em zombação, em tudo que é ruim, para que a gente pudesse ser salvo, para que a gente pudesse se libertar de todo mal. Confia no Senhor, Ele não vai te decepcionar. Por mais que às vezes pareça que Ele está calado, que Ele não responde, Ele só está nos deixando amadurecer. E o melhor de tudo é que Ele é bom. A bondade dele é tão boa e melhor do que qualquer coisa dessa terra. Não tem nada tão bom como Ele. E não tem nada fora dele que seja bom. Porque a bondade é Ele mesmo. A bondade não é um atributo de alguém, não é um atributo do Deus vivo, mas é o próprio Deus. Deus, Ele é o próprio amor. Tudo que está fora dele é sofrimento, por isso que o mundo sofre tanto. Por isso que o mundo está
dessa agonia, é depressão, é ansiedade, é tudo de ruim. Porque eles não conhecem o Senhor. Quero te convidar a convidar mais alguém. Porque por mais que pareça bobeira, você mandar isso para alguém, esse vídeo que eu tô falando aqui, que a gente leu a palavra, pode parecer bobeira, pode parecer que você vai passar vergonha, pode parecer um monte de coisa, mas é uma semente que às vezes agora parece que não vai ser nada na vida da pessoa, né? Mas essa semente, ela vai ser regada por Deus. Faça sua parte, o Espírito Santo cuida do resto. Se joga nesse amor, como você se joga nessas coisas que você é apaixonado. A paixão acaba, sabia? Mas o amor não. A gente como humano consegue se apaixonar, mas não consegue amar. Por mais bondoso que a gente possa tentar ser, a gente está abaixo do amor. A Bíblia diz, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Deus, ele é o próprio amor e ele está acima da gente. Quando Jesus ele passa a habitar e governar dentro de nós, aí sim nós conseguimos verdadeiramente experimentar o que é o amor. Porque é muito fácil amar aqueles que são bons para você, aqueles que você gosta. Difícil é amar aqueles que fazem o mal para você. Eu sei que o vídeo está longo, mas Jesus Cristo na cruz, por mais que estivessem zombando dele, por mais que estivessem batendo nele, fazendo sangrar, por mais que estivessem colocando ele numa cruz, provavelmente nu, pelado, sendo humilhado, pregando as suas mãos, e ele ficou preso por aquilo. Por mais que todo mundo que estivesse lá ao seu redor estivesse fazendo mal a ele, o que ele disse foi: Pai, perdoa eles, perdoa o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Conheça esse Cristo. Conheça esse Senhor. Ele é tudo que há de bom. Confia nele, busca ele, vem comigo. Vai pro próximo vídeo aí, marca o próximo vídeo para você assistir aí. Eu sei que eu tô gravando esses vídeos aqui agora, é mais pra minha edificação mesmo. Mas eles vão ficar salvos aqui e um dia vão ter pessoas que irão assisti-los, né? Por mais que hoje ninguém assista. Então, marca de se assistir o outro vídeo já. Assiste agora, depois desse, ou então marca outro horário, ou amanhã, em outro dia. Mas não perde tempo, não assiste. Vamos ouvir, vamos ler, vamos estudar a palavra, vamos conhecer a Deus, a face dele. Beleza? Tamo junto. Até depois do fim. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero te pedir, curte, comenta, compartilha, porque isso engaja o vídeo e a plataforma do YouTube envia esse vídeo para mais pessoas e esse vídeo chega a mais pessoas. Faça sua missão aí por gratidão e muito obrigado por tudo.